Este é o Rio Mais Agro em Foco e hoje eu tenho o prazer de receber uma das maiores autoridades em gramados esportivos do planeta. Eu tenho aqui comigo Paulo Antônio Azeredo Neto, que é sócio-diretor da Greenleaf. Ele, através da sua empresa e da sua equipe, operou 2 Copas do Mundo, uma no Brasil e outra no Catar, 2 Copas das Confederações, Pan-Americano, Olimpíadas, e o seu trabalho está em mais de 100 campos pelo Brasil e pelo mundo. Paulo, muito obrigado em bater esse papo conosco aqui. O tema é extremamente importante, porque quando a gente fala de gramados esportivos, quando a gente fala do mercado da grama, nós estamos falando de uma plantação no Brasil de 30 mil hectares. 6% desse total é ligado a gramados esportivos, né? E essa produção, embora esteja espalhada por todo o Brasil, tem uma parte muito concentrada aqui no sul e no sudeste, que tem mais de 70% da produção. Né? Então, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer bater esse papo contigo. Eu que agradeço a Rio Mais Agro, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema que parece que poucas pessoas conhecem a dimensão que já atingiu essa área de gramado esportivo e gramado também de produção. Produção de grama, gramado esportivo, que envolve construção, manutenção de gramados, de campo de futebol, campo de golfe, campo de polo, enfim, centro de treinamento, estádio. E isso aí já tomou uma dimensão muito grande, principalmente após a Copa do Mundo de 2014, que deu uma alavancada muito grande nessa parte com a chegada da FIFA aqui, e isso fez com que a gente modernizasse muito os gramados esportivos no Brasil. Fora a exigência cada dia maior dos próprios jogadores, né, que muitos jogaram lá fora com gramados espetaculares, chega aqui que é o mesmo padrão, e a gente procura, através da minha empresa, que tem 37 anos, eu fundei a primeira empresa no Brasil de gramado esportivo, e a gente vem aprendendo todo ano, cada dia tecnologia nova. Viajei muito para fora, Estados Unidos, para ver participação de feiras, de gramados, de campos de golfe, enfim, de eventos esportivos. E a gente vem no Brasil hoje num padrão excelente. Eu diria até que dentro da América do Sul aqui, hoje o Brasil tem os melhores gramados da América do Sul, né? E a gente vem dia a dia aí trabalhando para cada vez mais, muitos times novos surgindo de SAF, tem muita SAF, né, que é a Sociedade Anônima de Futebol, que está investindo em times pequenos e quer transformar isso, por quê? Para uma produção de jogadores novos para vender para o mercado lá fora, tá? Então, a gente vem cada vez diversificando mais pelo Brasil todo, né? Hoje a produção de grama já atinge o Nordeste também, o Norte e do Sul, Sudeste, logicamente. O Centro-Oeste já tem fazendas de produção, da qual eles fornecem a grama para a gente que constrói. A gente pega o campo do zero, né? Entrega aquele campo na terra, vamos dizer assim, e ali a gente parte para terraplanagem, drenagem, o topsoil, que nada mais é a camada de solo que a gente coloca, específico para grama. Isso tudo tem uma tecnologia, tem que ser uma areia com granulometria dentro do padrão FIFA, a grama certa, né? A boa irrigação, e isso aí a gente faz com que o gramado seja de alta performance, que é o que a gente chama os gramados hoje para principalmente primeira divisão, e segunda também já está tendo bastante exigência. Nós participamos, além daqui, fizemos a irrigação aqui do Golfo Olímpico, que foi um desafio muito grande. Fizemos o cross country da Olimpíadas também em Deodoro, foi um desafio terrível para fazer uma pista de 6 quilômetros de grama para cavalo. Fizemos o rugby, fora os estádios que a gente já estava. Maracanã, que nós cuidamos do Maracanã há mais de 30 anos. O Maracanã, quando nós pegamos no ano 2000, 99, por ali, a gente não tinha nada. O gramado não era grama. A famosa tiririca, aí, o pessoal da agricultura sabe o que é. É uma erva daninha que
praticamente dominava o gramado. Irrigado com mangueira, sem drenagem, enfim. A gente fez as primeiras uma troca de grama, drenagem nova e irrigação nova. E no Pan-Americano, 2007, que foi a primeira reforma completa. Nós fizemos primeiro uma pequena reforma, e dali, depois, o Maracanã entrou numa nova reforma para a Copa do Mundo 2014, que foi a que está até hoje lá. Hoje tem o gramado híbrido, que é gramado natural, é 90% natural. Então, esse longo tempo pisando em cima de gramados, a gente tem uma vasta experiência, e hoje tem várias empresas, tanto de produção como de construção e manutenção de gramados, que foram surgindo aos poucos. Já se passaram seguramente uns 15 agrônomos pela minha empresa, isso é importante, né? Porque hoje se abriu um mercado para agrônomo muito grande. E o mercado não só no Brasil, como no exterior também, né? A gente falava você teve atuação forte em 2 Copas do Mundo, inclusive no Catar, ou seja, o Brasil exportando tecnologia de gramados esportivos. Sim, exatamente. Porque nós fizemos a Copa do Mundo aqui, em 2014, a Greenleaf, dos 12 estádios, nós fizemos 7. Quer dizer, mais de 60%, ou mais de 60%. E aí a gente adquiriu essa experiência e a FIFA ficou muito satisfeita com o nosso trabalho. E lá, como no Catar é o clima muito quente, na Rússia nós não fomos porque tem nada a ver com o nosso clima. Não, isso aí é melhor a gente não ir, e fomos para o Catar, que é um clima muito calor. E aí participamos lá dessa experiência, levamos a expertise nossa para lá, quer dizer, as pessoas, fizemos os projetos e levamos os agrônomos e os encarregados. Teve um fato muito curioso e interessante, que foi para a Greenleaf, vai ficar na história, que nós batemos o recorde mundial de troca de grama. Por quê? E nós trocamos essa grama para plantar, tirar de um estádio e plantar uma grama nova em menos de 8 horas. O recorde era dos ingleses, João, de 10 horas, e nós batemos o recorde deles. Eles ficaram para morrer com isso, mas a gente bateu esse recorde, levamos gente do Rio, montamos todos aqui. Nós fizemos isso porque, como na Copa do Mundo de Catar só tinham 8 estádios, no Brasil eram 12, na Rússia também, agora vai ser mais, né? Agora são 3 países. Isso. Então existia a possibilidade do gramado ficar muito desgastado com a quantidade de jogos para poucos estádios. Então a FIFA falou, agora precisamos ter um preparo para se precisar trocar um gramado de um dia para o outro e ter um jogo 2 lados. Claro. Então, foi feito todo esse teste e nós conseguimos bater o recorde, inclusive foi para o Guinness. Ela começou o recorde da Greenleaf da troca de gramado. Falando em Guinness, nós estamos no local que você mencionou, nós estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe. Aqui foi realizada a primeira edição do Rio Mais Agro, em 2024, final de julho, início de agosto. E o Campo Olímpico de Golfe também está no livro de recordes, né? Que essa aqui é a maior área de preservação, maior área de recuperação de restinga do planeta. Então, aqui você teve uma participação importante aqui no Campo Olímpico de Golfe, né? Nós estamos na época do PGA Tour Américas, o maior torneio de golfe das Américas, né? Excluindo aí os torneios nos Estados Unidos, mas entre América Latina e Canadá. E você teve uma participação importantíssima aqui. Você fez todo o planejamento de irrigação, de trato do gramado. Como é essa experiência? Foram mais de 20 campos de golfe no Brasil. Aqui foi realmente um desafio grande e pela importância do evento, né? Com Olimpíadas, jogos que mais assistidos, mais do que a Copa do Mundo, sei, 2 bilhões de pessoas. Lógico que são vários esportes, né? E aqui no Brasil foi o primeiro evento de muito, sei, foram mais de 100 anos. Para voltar o golfe para cá. Então foi um desafio muito grande. A gente junto aqui com o favorito, eu recebi os agrônomos da United States Golf Association,
que foram os agrônomos que vieram para cá, para a gente decidir qual era a grama. Aí eu levei eles em vários viveiros de grama, aqui em Saquarema, levamos em São Paulo, até definir as gramas. E nós acabamos fazendo a irrigação, veio um projetista americano, a irrigação projeto também americano, e nós executamos, para nós realmente foi muito, muito compensador, muito interessante. Mas esse desafio. Agora, falando aqui do Campo Olímpico de Golfe, primeira edição do Rio Mais Agro, qual foi a sua percepção? Qual foi o que você achou, né, do Rio Mais Agro, da importância do Fórum Internacional de Desenvolvimento Agroambiental Sustentável para não só o seu mercado, mas como o agro como um todo? Eu acho fundamental, né? Eu acho que isso aí é super importante. Primeiro, a gente sabe que o Brasil, em agricultura, é uma potência mundial e a gente cada dia evoluindo mais. Então, trazer um evento desse, de vários segmentos que envolve, né, o agro, né? Eu acho fundamental. Rio Mais Agro, segunda edição, acontece de 1º a 3 de outubro no Rio Centro. E gramados esportivos vão ser destaque, dentre outros tantos, no Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.